podcast Construindo Saúde. Eu sou Cristina Milagre, cardiologista e médica do esporte. Hoje o nosso assunto, pessoal, é sobre aneurisma de aorta torácica. E o meu convidado é o Dr. Fábio Jatene. Ele é professor titular de cirurgia cardiovascular da Faculdade de Medicina da USP, líder da área cardiológica do HCOR e membro titular da Academia Nacional de Medicina. Dr. Fábio, que prazer receber o senhor. É uma honra tê-lo no meu podcast, porque a família Jatene é uma honra para nós brasileiros, que levou a cardiologia, a cirurgia cardíaca para o mundo, né? Quantos prêmios, quanto reconhecimento. Então, trabalhar ao lado de vocês, do senhor, do Dr. Iê, do Dr. Marcelo, é realmente um prazer e uma honra para mim. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço a oportunidade, o convite, a sua atenção. Eu que estou honrado de estar aqui. Bom, gente, nós vamos falar dessa condição que chama aneurisma, que é a aorta, os vasos, eles se dilatam e chama-se aneurisma. O Dr. Fábio vai explicar para nós o que é o aneurisma e por que ele acontece, Dr. Fábio. Eu costumo, para exemplificar o que é um aneurisma, comparar o coração a uma sala. Sim. E a saída da sala, o corredor. Então, se o coração é a sala, quando o coração bombeia o sangue, ele manda para o corredor. Ah, muito legal essa A aorta é o corredor. Sim. Então, coração a sala, a aorta o corredor. O sangue bombeado, ele vai para a aorta. Essa aorta é um grande vaso que leva o sangue para todo o organismo. Para a cabeça, para os braços, para o tórax, para o abdômen, para as pernas. Então, é como se fosse esse corredor uma grande avenida que vai se bifurcando em ruas e o sangue vai preenchendo essa avenida, essas ruas e vai irrigando todos os órgãos e todos os tecidos. Esse corredor, ele pode se degenerar, ele pode se deteriorar, ele pode passar a ficar doente. E a doença, geralmente, nesta condição, são dois tipos de doenças bem importantes que acontecem na aorta ou no corredor. A primeira delas é uma dilatação. Com o passar dos anos, ou às vezes mais precocemente, essa aorta se dilata. E o segundo problema maior é uma delaminação que acontece nesse vaso, na parede do vaso. O vaso eu sempre comparo a um cano, tem a parede, só que a parede ela não é única, ela tem várias camadas. Então, o sangue circula pelo interior do cano e a parede do cano pode se delaminar. E o sangue daí ele não vai só pelo local correto, ele entra no local do centro, onde circularia o sangue, mas também entre as camadas da aorta. Então, nós temos dois principais problemas, além de outros, mas que ocorrem com menos frequência. Então, esses dois principais problemas são o aneurisma e a delaminação. Geralmente, o aneurisma é um processo mais crônico. Ele demora um tempo maior para ocorrer e acontecer. Então, ele vai ocorrendo lentamente, ao longo de meses, ao longo de anos. E a dissecção, a delaminação, ela ocorre mais agudamente. É um processo mais agudo. Embora existam nuances e detalhes para lá e para cá, mas basicamente o aneurisma é de ocorrência mais lenta e a dissecção de ocorrência mais aguda. Quando a gente pensa no aneurisma por si só, na maioria das vezes não tem sintomas, né, doutor Fábio? Normalmente não há sintomas. Esse é um dos grandes problemas. O que nós temos observado é que, com o passar dos anos, os métodos de diagnóstico para descobrir a doença melhoraram. Além disso, as pessoas passaram a viver mais. E, com muita frequência, o aneurisma ele ocorre em pessoas de mais idade. Então, associando melhores formas para descobrir o problema e mais idade, as pessoas vivendo mais, o que nós observamos é a ocorrência maior dos aneurismas. Então, hoje, cada vez mais pessoas são diagnosticadas com aneurismas da aorta. Sim. Para você ter uma ideia, hoje o grupo que proporcionalmente mais está crescendo em relação à necessidade de tratamento
e às vezes tratamento operatório e cirúrgico no INCOR são os aneurismas. Então, em todos os grupos, nós temos grupos onde as pessoas têm problemas cardiológicos, como doenças coronárias, doenças das válvulas, doenças congênitas, doenças da aorta, aneurismas da aorta. O grupo que mais está crescendo são esse dos aneurismas. Os aneurismas. Então, é de uma ocorrência cada vez maior, a gente cada dia mais se defronta com pacientes que têm o aneurisma como a sua doença. E no caso, o ecocardiograma, né, um exame simples, né, pessoal, um ultrassom do coração, ele pode já detectar o aneurisma, né, doutor Fábio? Pode. Aqui a gente tem o coração, né, e o doutor Fábio depois vai explicar aí para todos, mas o eco pode, e aí diante disso, a gente vai para outros exames mais complementares, né, para poder saber como está, para medir melhor, Isso, não é? Exatamente. Você tinha falado rapidamente a respeito dos sintomas. Sim. Os aneurismas, as dilatações, quando elas ocorrem lentamente, o paciente não percebe. Ele não tem sintomas. Então, às vezes ele é surpreendido com o diagnóstico, faz um exame ou alguma investigação e fala, você tem um aneurisma da aorta. E ele fala, mas eu não sinto nada, né? Então, os aneurismas que são de ocorrência mais lenta, crônica, eles frequentemente não trazem sintoma para o paciente. Ao contrário, aqueles outros que eu disse, os agudos, a dissecção, a delaminação, dá sintoma. Esse dá dor forte quando acontece. O paciente pode até achar que está tendo um infarto. Pode até achar que está tendo um infarto. A maior causa de confusão do infarto, uma das maiores é a dissecção da aorta, porque a dor é forte, é no tórax, é no peito. Mas os aneurismas, que é o assunto, vamos dizer, principal da nossa conversa hoje aqui, eles praticamente não trazem sintomas. E como é que você descobre? Se não traz sintoma, fazendo alguns exames periódicos que possam ajudar a identificar. Um exame que você já comentou, simples, que é um exame muito feito atualmente, que é o ecocardiograma, ele já faz a suspeita do aneurisma. Nós temos aqui uma peça que simula um coração, e eu só vou abrir aqui para a gente entender melhor. O coração ele é oco por dentro, tem cavidades, né? É como se desta cavidade, que bombearia o sangue vem para esse vaso vermelho aqui, que chama aorta. A aorta ela tem 3 porções principais dentro do peito, dentro do tórax. Tem uma porção inicial, que é essa aqui, que sai do coração e começa a subir para levar o sangue, para transportar o sangue, chama aorta ascendente, é a primeira porção. Aí tem a segunda porção, que é uma curva, que chama arco. E tem a terceira porção, que é essa daqui, que desce e vai levar o sangue para o resto do organismo. E por que esta divisão? Por quê? A aorta, quando ela sai do coração, ela sobe para que possa sair os vasos, que são esses 3 vasos que estão aqui, que vão irrigar a cabeça e os braços. Então ela vai em direção à cabeça e os braços, emite esses ramos que levam o sangue para essas regiões, e aí ela curva e desce. E isso também tem uma importância na ocorrência dos aneurismas, porque a primeira porção, embora seja uma porção relativamente curta, é onde ocorre o maior número de aneurismas. 60% deles ocorre nessa porção inicial. Sim. Nessa curva, só 10% dos aneurismas. E na parte que desce e vai em direção ao resto do organismo, 30% dos aneurismas. Tá. Então, 60, 10 e 30. Por isso, a parte inicial, a mais próxima do coração, é uma parte que a gente tem muita atenção para ela. E nesta porção, o ecocardiograma consegue identificar com muita precisão a ocorrência ou não de aneurisma. Então, muitas vezes, uma pessoa faz um ecocardiograma, ele consegue avaliar todas as estruturas do coração, avalia as válvulas, as cavidades, mas também essa porção inicial com facilidade. E
ele pode fazer já a primeira suspeita. Sim. Uma vez que o paciente não tem sintomas, ele fala, olha, mas a aorta é dilatada, a porção inicial da aorta é dilatada. Isso é um aneurisma. E aí, quando a gente pensa em fatores de risco, né, doutor Fábio, que a pessoa pode favorecer que esse aneurisma vá crescendo. Um paciente hipertenso, que não controla a pressão, ou às vezes uma pessoa que não sabe que tem um aneurisma e vai fazer uma atividade física de altíssima intensidade, às vezes ela nem está acostumada e se põe numa prova, né? Isso pode acelerar, né, o processo de dilatação desse vaso. Isso. Então, são várias causas que assim, provocam o aparecimento do aneurisma, né? Existem variações muito grandes. Por exemplo, existem famílias de pessoas que têm uma predisposição genética a ter aneurisma. Então, às vezes, pacientes jovens que têm essa predisposição genética já desenvolvem um aneurisma. Ah, mas não é uma doença de pacientes mais idosos? Na maior parte das vezes, sim. Mas quando é de origem genética, às vezes se desenvolve precocemente. Recentemente, a gente teve um caso lá no check-up que até o senhor depois veio a operar o paciente no final do ano passado. Ele chegou no check-up, o eco, um aneurisma de 5 de diâmetro, que já estava ali, né? Nós vamos falar disso mais pra frente. E ele estava hipertenso, acima do peso. Aí, no primeiro momento, eu já falei para ele, olha, isso aqui a gente vai ter que olhar. Fizemos tomografia para avaliar melhor, né? Baixou a pressão, diminuiu o peso. E depois ele passou com o senhor. E ele tem 42 anos. E o pai tinha aneurisma, até faleceu de aneurisma de aorta. E ele não sentia nada, foi um check-up. Então a gente organizou, eu brinco com os pacientes, a gente organiza a casa para operar. Controla a pressão, o paciente perdeu peso. E aí corrige, né, doutor Fábio? E aí depois o senhor vai explicar isso também. Mas quando a gente detecta esse aneurisma, como é que funciona esse acompanhamento? Porque nós temos tanto o tamanho para definir conduta inicial e também o quanto ele cresce ao longo dos anos. Não é assim que funciona? É isso mesmo. Então, ao lado de causas genéticas, existem outras causas. Então, a pessoa eventualmente não se cuida muito bem, isso pode favorecer a presença de placas de gordura ou de degeneração das paredes da aorta, com isso ele tem predisposição a dilatar, pressões mais altas, pressão arterial mais alta, os hipertensos têm mais predisposição, as pessoas de mais idade têm mais predisposição. Então são várias causas que podem acabar levando à ocorrência do aneurisma, né? Como nós já comentamos, por exemplo, eles são sem sintomas, a maior parte deles, a gente precisa tentar descobrir de alguma maneira, desconfiar de algum jeito. Então, famílias, às vezes, de pacientes que têm problemas, elas estão mais predispostas e aí a gente sabe que o pai tem problema, pode orientar que o filho ou o irmão ou alguém possa fazer. E um outro aspecto que chama a atenção, Cristina, é assim. Geralmente, quando o paciente não se cuida bem, existe uma tendência da aorta dilatar mais. Ah, isso é interessante. Então, e quando o paciente se cuida melhor, existe uma tendência o aneurisma crescer menos ou dilatar mais devagar. Excelente. Então, com muita frequência, os pacientes vão no consultório com um aneurisma de um tamanho já razoavelmente grande. E nessa condição, você vê que a pressão está ruim, o controle do diabetes está ruim, tem uma série de fatores, do colesterol está muito ruim, e tem uma série de fatores que estão, como você disse, desarrumados. O organismo da pessoa não está arrumado, ele não está sendo bem cuidado. E você passa a cuidar, e muitas vezes o aneurisma passa a crescer mais lentamente, porque existe uma tendência do crescimento do aneurisma. Eu costumo dizer, eu comparo o aneurisma a um balão desses de borracha de festa de criança. Sim. O balão está fechado, a bexiga está fechada, está sem ar dentro, ela é azul escura. Você começa a soprar, ela vai ficando azul mais clara, azul clarinha, branca, transparente e rompe. Então, essa é a nossa preocupação. Os aneurismas, eles tendem a crescer. E ele crescendo, enfraquece a parede, como o da bexiga, como o do balão. Sim. Ela cresce,
enfraquece e pode romper. E é assim geralmente que acontece. Você vai enchendo um balão até ele estourar. Na horta a mesma coisa. Então, o que a gente tenta evitar é que os aneurismas cresçam a ponto de romper. E se ele já está crescido a ponto de romper, você não consegue interromper esse crescimento, no fim você tem que acabar tomando alguma providência. Geralmente são providências com medicamentos ou com tratamento cirúrgico, operações, para que você evite que essa aorta se rompa. Porque por aí, logo no início, saindo do coração, passa uma quantidade enorme de sangue. Todo o sangue que o coração bombeia. Se isso acontece de romper ou de ter uma perfuração ou um furo, é um desastre, porque Sim. uma grande quantidade de sangue extravasa, sai do vaso e vai para outras regiões do corpo, o que é muito ruim. Não dá tempo de chegar no hospital. Às vezes não dá tempo de chegar no né? hospital. Na grande maioria, né, das vezes. Se a pessoa estiver dentro do hospital, for correndo para o centro cirúrgico, pode dar certo, né, mas doutor Fábio? Isso. Mas eu imagino que o senhor já tenha histórias assim, muito, Mas, né? geralmente, complexas. Roturas ou rompimentos desses aneurismas ou da parede do aneurisma, grande parte delas são fatais. E quando o senhor, então esse crescimento a gente vai medindo pela tomografia, né? A tomografia da aorta é o melhor exame para avaliar esse tamanho e a velocidade de crescimento? Isso. Eu sempre costumo dizer assim, a doença, a dilatação, o aneurisma tem um risco, o risco de romper. E a gente mais ou menos sabe qual é esse risco. Com o passar do tempo, com o tamanho do aneurisma, você sabe qual é o risco. Claro que aneurismas maiores, de maior diâmetro, são mais graves do que aneurismas ou dilatações de menor diâmetro. Uma aorta normal tem entre 2 e 3 centímetros. Se você tem uma dilatação de 3,5 ou 4, geralmente é menos crítica do que um aneurisma que tem 5 ou 5,5 ou 6. Por quê? Porque a parede do outro ficou mais delgada, mais fraca, e a chance de romper acaba sendo maior. Então, essa é um primeiro critério. Aneurismas maiores costumam ser mais graves do que aneurismas ou dilatações menores. A ideia é que você consiga identificar. Como eu disse, um exame simples, que é o ecocardiograma, consegue identificar principalmente naquela porção inicial, que é aqui onde acontecem onde a ocorrência do aneurisma é maior. Uma vez identificando, o que nós precisamos é ter certeza disso. O ecocardiograma é um bom exame, mas o melhor exame para isso é a tomografia. Então, geralmente, quando o ecocardiograma faz a suspeita, fala, olha, tem um aneurisma na porção ascendente da aorta, tem um aneurisma no arco. O que nós fazemos é, na sequência, orientar para que o paciente faça uma tomografia ou uma ressonância. A tomografia ela é mais simples e mais aceita para esse diagnóstico. E a tomografia é muito precisa, né? Ela erra pouquíssimo. Às vezes as diferenças são mínimas, de 1 milímetro, mas Sim. são bem precisas. E uma vez feito isso, você consegue identificar o tamanho daquele aneurisma. Então esse aneurisma é grande, tem, sei lá, 5 centímetros, 6 centímetros, ou esse é menor e tal. E a partir daí, você faz a sua programação para tratar esse aneurisma, né? Se não é um aneurisma muito dilatado, medidas clínicas, controle absoluto da pressão, controle dos outros fatores de risco e acompanhamento. Se ele já está num ponto mais avançado, cujo risco de romper é maior, aí provavelmente ele deverá ser encaminhado para a cirurgia. Mas o que nós precisamos é reduzir o risco da ruptura, né? Identificar, saber que ponto ele está e reduzir o risco que ele possa romper. Essa tomografia, pessoal, ela joga o contraste na aorta toda, né, doutor Fábio? E aí o contraste preenchendo, ele vai conseguir medir exatamente. Certo. É a tomografia só da aorta. A gente chama de angiotomografia da aorta, porque tem o contraste, né? E quando se decide operar, como é que funciona, doutor Fábio? Porque o senhor mexe lá, o senhor coloca um tubo na aorta, né? Então, quando o senhor decide fazer a cirurgia, é uma cirurgia
complexa, né, assim. E aí eu queria que o senhor explicasse o que o senhor faz lá na hora da cirurgia e as principais complicações aí. Porque muitas vezes a pessoa fica com medo de fazer uma cirurgia, mas se ela não fizer, o risco é maior, né? É o que a gente estava conversando antes do podcast. A gente sempre avalia essa coisa do risco-benefício, né? Isso na medicina. Então, exatamente assim como você falou, Cristina, o que nós precisamos é identificar o aneurisma quando ele está presente, saber qual é o tamanho dele, a gravidade dele e a partir daí fazer o planejamento. Eu sempre costumo dizer que você deve trocar uma doença por uma cirurgia quando o risco da cirurgia ficou menor que o risco da doença. Sim. Se o risco da doença é menor que o risco da cirurgia, fique com seu problema por enquanto. Não corra o risco da cirurgia, que é maior. Então, no caso dos aneurismas, os aneurismas têm um risco de romper. À medida que eles vão aumentando, esse risco aumenta. Mas a cirurgia também tem risco. O risco é calculado para a doença e o risco é calculado para a cirurgia. Então, a partir de um determinado momento, quando o aneurisma dilatou muito, o tamanho dele ficou maior, a parede ficou mais fraca e a chance dele romper maior, é melhor você trocar o risco de ficar com o aneurisma pelo risco da cirurgia, porque ela acaba sendo menor. Claro que nós estamos falando de risco, mas os riscos, de maneira geral, são baixos. A gente, às vezes, opera dezenas de pacientes, uma dezena, 2, 20, 30, 40 pacientes, não perde nenhum, né? E também não quer dizer que esses pacientes sairiam rompendo o aneurisma o tempo todo, toda hora. Quer dizer, o risco é relativamente baixo para as duas ocorrências. Só quando eles são muito dilatados, aneurismas enormes, que aí o risco aumenta muito. E também aumenta o risco da correção da cirurgia. Então, o mais importante é que a gente entenda que existem critérios para a realização da cirurgia. Então, se alguém vem com um aneurisma pequeno, uma dilatação pequena, precisa operar? Não. Então, existe um número mais ou menos, que é mágico assim, entre 5 centímetros e 5,5 centímetros de diâmetro. Então, você pega o aneurisma, mede, então é como se aqui você medisse de um lado da aorta ao outro lado, então entre 5 e 5,5, que mais ou menos são os números que você, a partir daí, se decide pela operação, e antes disso, não. Tá. Claro que existem detalhes. Então, se é mais na região inicial, se é mais no meio da aorta ascendente, se é na curva, existem detalhes, mas mais ou menos, para que a gente simplifique, entre 5 e 5,5 são a mudança. Para baixo disso, acompanhamento. Controle da pressão e dos outros fatores. Para cima disso, cirurgia. Então, mais ou menos é assim que funciona. E esses critérios, eles são internacionais. Não é que eu decido operar com 5, a Cristina decide operar com 4. Esses critérios são internacionais. E eles são baseados em séries de casos de pacientes que foram operados e outros que não foram, quem teve melhor resultado, quem teve pior resultado e assim por diante. Então, a partir daí, são critérios universais que são aceitos pela comunidade médica, pelos cardiologistas, pelos cirurgiões, e é isso que norteia, que orienta o tratamento. Sim. Então, é comum chegar a pacientes no consultório. Ontem, por exemplo, veio uma senhora, doutor, eu vou precisar operar um aneurisma. Ele não chegou na hora. O aneurisma dela era relativamente pequeno. Assim, a dilatação não era grande. O risco dela com a doença era menor do que um risco com a operação. Então, melhor ficar com a doença. Existem outros que chegam e falam, doutor, eu tenho um aneurisma de tantos centímetros, 6 ou 5,5. O seu risco é maior, então o senhor deve operar. E o que se faz na operação? O que se faz é assim, aqui é uma aorta normal, né, de tamanho normal. Mas o aneurisma, ele é uma aorta dilatada. E o que nós fazemos é retirar esta porção dilatada e no local da porção dilatada colocar uma prótese, um tubo. É um tubo mesmo, de um pano especial, e ele, quando o sangue entra no interior dele, arma esse tubo e ele fica ocupando o caminho. Então, o coração bombeia, o sangue entra no tubo, passa pelo tubo e segue pela aorta normal.
Então, mais ou menos é assim que costuma funcionar o tratamento cirúrgico dos aneurismas da primeira porção, que é esta porção mais comum e tal. Nas outras porções, e principalmente na terceira porção, na que é descendente, é muito comum usar não uma operação aberta, mas a operação pelos catéteres. Sim. Onde essa prótese ela entra fechada, tem um sistema como se fosse de molas que fazem a dilatação, e você coloca no local do aneurisma, ela se arma e permite que o sangue passe através dela. Com isso, você evita uma cirurgia aberta. Sim. Você acaba fazendo um procedimento pelo catéter hemodinâmico. Então depende da região, depende da característica do aneurisma, depende se ele acomete ou ele atinge só a parte inicial ou o arco e a descendente, ou só a descendente, e assim você vai orientando a forma. Porque no arco é mais complexo, né, doutor? Complexo. Porque tem esses vasos todos que vão para o cérebro, Isso então é uma mesmo. cirurgia de mais risco, mais né? risco. Felizmente é a que ocorre com menos frequência. Graças a Deus, né? E assim, uma coisa também que a gente estava conversando antes, né, do podcast começar, é que a gente tem hoje uma diversidade, as pessoas estão envelhecendo muito, então a gente tem aquele paciente mais jovem, que é fácil decidir a cirurgia nele, se ele está pronto, se está dilatado, porque ele tem baixa comorbidade, ou às vezes nenhuma. E um paciente mais idoso, que já tem uma certa limitação, ele não vai jogar bola, ele não vai fazer grandes coisas, e a pessoa mais jovem tá aí para a vida ainda, né? Então, essas coisas também, mesmo que você tenha uma limitação, uma indicação cirúrgica, dependendo do contexto daquele paciente, que é o que o senhor falou, né? A gente vai ser mais, não, qual que é o contexto da vida dessa pessoa, né? Porque a medicina, ela vai evoluindo e a gente tem aí o envelhecimento da população e muitas vezes a gente não tem aí estudos em populações tão idosas como a gente está tendo atualmente, né? Então, na prática clínica, isso vem acontecendo, né? Você tocou num ponto, viu, Cristina, que eu acho que é fundamental. A medicina está caminhando para isso, ou tentando caminhar para essa direção, que é individualizar a conduta, né? Embora existam, como eu comentei, critérios internacionais, embora existam parâmetros a partir dos quais você deve operar ou não, deve dar remédio ou não, deve fazer segmento clínico ou não, você precisa olhar para aquele paciente, né? Isso é fundamental, porque muitas vezes o paciente ele pode até ter critérios, mas as condições clínicas dele não são favoráveis, não são boas. Você, às vezes, traz um malefício do que um benefício. Você cria mais problemas. Você cria mais problemas do que efetivamente você consegue ajudá-lo. Então, a possibilidade de você individualizar a conduta, falar, olha, nesta situação o melhor é fazer isto e não fazer aquilo, acho fundamental. Essa é uma grande tendência que nós estamos cada vez mais tentando nos apoiar sobre isso. É totalmente diferente você operar um paciente aos 40 do que um paciente aos 88. É claro. Né? Eu já tive situações onde haveria o critério para uma operação, mas o paciente ele não tinha condições clínicas de suportar uma operação. E aí ele acabou sendo seguido e acabou que o resultado foi bom também. O senhor tem uma estatística muito positiva, os resultados do senhor são excelentes, né? A gente vê isso o tempo todo, o senhor tem uma carreira aí brilhante, mas o que o senhor costuma ver de mais problemas aí quando eles acontecem na cirurgia? Assim, no pós-operatório, principalmente. No intraoperatório, o senhor costuma ter questões relacionadas aí à cirurgia mesmo ou não? Felizmente, essa cirurgia dos aneurismas é uma cirurgia que cada vez mais vem tendo resultados melhores. Eu até comentei rapidamente, mas a gente às vezes opera muitos pacientes, não perde nenhum paciente, apesar de ser uma cirurgia grande, que precisa parar o coração, precisa substituir esta porção dilatada e assim por diante. O que eu sempre tenho dito, e cada vez com mais força, é assim: o resultado, ele não se baseia só no que você faz na operação. Claro. É um conjunto. Sim. Então, engloba o pré-operatório, o intra, que é durante a cirurgia, e o pós-operatório. Eu costumo sempre dizer que você precisa
analisar o caso com tanto detalhe para você não ser surpreendido na operação. Sim. Então, no passado, o que nós víamos com razoável frequência é assim, você abria um paciente ou fazia a abertura do tórax, identificava, falando, não, mas esse aneurisma é calcificado, eu não posso mexer, não posso trocar, eu não posso fazer, e você se surpreendia. Hoje, o que eu costumo dizer para os meus residentes, para os médicos mais jovens, para os cirurgiões mais jovens, você não pode se surpreender no momento da operação. Entendi. Você tem que ter tanta informação, porque os métodos de diagnóstico estão melhores, os aparelhos estão melhores, as condições são melhores. Você tem que estar perfeitamente informado e decidir baseado nessas informações. Entendi. Então, olha, por causa disso, não vale a pena operar. O risco aumenta muito. Ou vale a pena, mas eu sei que o risco aumenta muito. Vou conversar isso com o paciente, vou conversar com a família, vou tentar fazer. O que acontece no momento da operação é parte do processo. Sim. E a partir daí você tem que identificar se ele tem problemas de coagulação, se ele tem problemas para fazer a sutura e fixar o tubo, se ele tem problema na válvula. Então, são muitos os detalhes, mas que você precisa estar perfeitamente informado. Se isso acontece, você reduz a chance. Eu sempre digo, o resultado é cada vez melhor quanto melhor eu estiver informado sobre o caso. Sim. Melhores as condições para eu realizar a operação. Menos risco, menos improvisação. E com isso você tem, o que eu costumo dizer sempre, você faz a sua tática operatória, o que você vai fazer, quando você vai fazer, como você vai fazer, já baseado nessas informações. E a partir daí, se a operação é bem sucedida, a perspectiva é ótima, né? Porque o pós-operatório fica muito mais facilitado. É claro que é um procedimento grande, complexo, mas hoje, raramente nós operamos aneurismas dessa primeira porção inicial, por abertura do tórax, ou da outra porção, a porção descendente, com mais de 5% de risco. Olha. O risco é menos de 5%, às vezes chega a 2%, Olha. às vezes chega a 1%. Numa cirurgia tão grande, né, tão doutor grande. Fábio? Então, sensacional. a gente avançou muito nisso, na perspectiva de cirurgia ou por catéter ou cirurgia aberta, do risco ser bem baixinho. Né? E aí você tem muito mais condição de ajudar o paciente, né, que tem um problema, mas cuja solução, quando é necessária a cirurgia, ela tem um risco pequeno. Não, brilhante, brilhante, muito bom. Doutor Fábio, olha, a gente está chegando aí no final do podcast, eu acho que trouxemos muitas informações, o senhor esclareceu aí as pessoas com exemplos aí, do coração, de tudo que pode acontecer, tirando as dúvidas. O senhor acha que tem alguma outra informação que o senhor queria trazer assim de relevância? Então, a informação que eu sempre trago nessa condição é a seguinte: as pessoas sabem o que faz mal para elas. É verdade. E o problema não é elas saberem do problema, é elas conseguirem controlar os problemas. Certo. Se você pergunta para alguém, fumar faz bem ou faz mal? Ah, faz mal. Ah, faz muito mal. Você tem diabetes, mas não controla o açúcar no sangue. Faz bem ou faz mal? Ah, faz muito mal. Não precisa ir no médico para saber disso. Não precisa ir no médico. Exercício é bom ou é ruim? Exercício é muito bom. Você faz exercício? Ah, eu não faço. Então, o problema não é saber, é conseguir cuidar. Praticar isso, né? Praticar isso. Eu acho que esse é o grande segredo. Então, se as pessoas conseguirem fazer uma avaliação periódica, se as pessoas conseguirem ter alguém de referência, algum médico de referência, algum cardiologista de referência, para que possam entender se tem primeiro o problema e se o problema está bem cuidado, já acho que é um grande benefício. Então, isso embora eu seja cirurgião, eu acho que isso está além de tudo. É a essência, né, doutor Fábio? Né? Inclusive, eu sempre falo pro pessoal aqui, todo mundo que vem aqui, doutor Fábio, o estilo de vida entra na conversa. Porque o senhor disse que se a pessoa tiver os problemas controlados, dependendo da forma como ela está vivendo, ela vai lentificar
a dilatação da aorta, né? Se estiver fazendo tudo errado, vai piorar. Então, eu sempre brinco com o paciente que a gente constrói saúde ou doença. Por isso que meu podcast é Construindo Saúde. Porque a gente faz as nossas escolhas, como tudo na vida, e a gente tem as consequências das nossas escolhas. Exatamente. Então eu falo, não adianta você achar que vai fazer tudo errado em relação à sua saúde e que lá na frente vai dar certo. Porque se você fizer tudo errado na sua profissão, no seu relacionamento com o seu parceiro, com a sua parceira, com o seu filho, não vai dar certo. Então não pense que na saúde você pode até ter uma genética boa, mas a gente sabe que o estilo de vida, ele bota fogo no gene, né, doutor Fábio? Ele potencializa o problema, ele antecipa o problema. Então eu falo que a gente tem que tentar motivar as pessoas, porque elas já sabem o que é ruim e o que é bom. Mas por que elas fazem? Porque elas são motivadas, porque elas sentem um engajamento com o médico, né? O médico, ela sente que o médico está preocupado com a saúde dela, ele motiva de um jeito ou de outro. Então, eu acho que isso é o mais importante, né? Porque o senhor, como o senhor falou, o senhor é cirurgião, mas o senhor não opera todo mundo que chega para o senhor. O senhor fala, não, você não, por enquanto não, né? Então, assim, eu acho que isso é o nosso papel como médico, né? Levar a informação e tentar motivar esse paciente, essa essência da medicina que o seu pai falava tanto, né? Que essa relação com o paciente, a preocupação, a atenção, que o médico está ali por causa do paciente. Se não tivesse paciente, não tinha médico, né? Então, assim, a gente realmente tem esse legado aí da essência da medicina, da relação médico-paciente, histórias, né, da sua família, que eu já escutei algumas e vocês estão aí com o legado do seu pai, né? Então, eu agradeço imensamente, senti muita honra receber o senhor aqui. Para mim, ter o senhor no meu podcast, falando de um assunto tão importante, que pode trazer e salvar vidas, né? Eu agradeço mais uma vez a sua presença. Que bom, eu que agradeço, Cristine. Fiquei muito feliz de estar no Construindo Saúde, né? Uma preocupação sua de poder levar informação para as pessoas, né? Porque as pessoas, muitas vezes, precisam se informar sobre determinados assuntos para que possam, de uma certa maneira, ter um melhor cuidado com a sua saúde. Então, fiquei muito satisfeito de estar aqui. Muito obrigado pelo convite, por tua atenção e de novo, uma alegria estar aqui. Eu que agradeço mais uma vez. Pessoal, ficamos por aqui. Até o próximo podcast.